Isso aqui é um absurdo. O Flamengo não poderia ter feito isso. Vacilo surreal. O Flamengo libera Carlinhos por empréstimo para o Vitória, para o Leão. Mas o vacilo não é esse não, vou estar explicando aí. Meus amigos, foi cravado de manhã acerto entre Flamengo e Jorginho. Notícia que foi traga na madrugada. E acabou de se confirmar. Vou trazer todos os detalhes aqui agora. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho, que tá com o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. E por que clicar no like? Porque mais de 1.800 pessoas já clicaram e o dedo não caiu. Então clica no like você também. Tamo junto. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, a situação é a seguinte. Foi cravado na madrugada que o Flamengo teria se acertado com o Jorginho. Até aí, beleza, verdade. O Flamengo está acertado com o Jorginho e os detalhes são esses. O Flamengo colocou tempo de contrato de 2 anos com 1 de renovação automática. Ou seja, o Jorginho chega, é jogador do Flamengo, tem 2 anos de contrato, bateu as metas que são cumprir 70% das partidas no ano, o jogador automaticamente terá mais 1 ano de contrato. Isso agradou e encheu os olhos do Jorginho. E olha que o Jorginho é sondado na Europa, é sondado nos Estados Unidos e está preferindo vir para o nosso Mengão. Outro detalhe, o Flamengo colocou 2 milhões de reais em dinheiro de salário e mais bônus caso ele alcance algumas metas aí, tipo ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Isso agradou muito o Jorginho. E agora? Já é jogador do Flamengo? Não, meus amigos. Ainda não. Falta assinar, né? Enquanto não assinar, não é jogador de ninguém. Continua sendo um jogador do Arsenal. Então, falta esse detalhe, assinatura. E para ele assinar com o Flamengo, falta mais alguma coisa? Sim, o Arsenal tem que liberar o jogador. Então, tinham 3 etapas que tinham que ser cumpridas. Uma delas, né? Das 3, tinha que ser cumprido uma. A primeira aí, o Arsenal liberar o jogador de graça. Beleza, é o que o Flamengo quer, aproveitar as chances de mercado, contratar jogador livre, assinar, pagar só o salário e mais ou menos ali uma luva e acabou. Então, para isso acontecer, o Arsenal tem que liberar. Ainda não liberou. Segunda hipótese, o Arsenal estipula um valor, o Flamengo paga. Há quem crave aí que o Flamengo deve pagar 5 milhões de euros caso o Arsenal aceite à vista para contar com o Jorginho. Essa é a segunda hipótese, a mais provável. A terceira é que ele só saia no meio do ano e aí o Flamengo assinaria um pré-contrato e o jogador só chegaria no meio do ano. Mas a que agrada o Flamengo é a primeira, claro. A segunda é mais ou menos, a terceira já é bem ruim. Por quê? Porque o Flamengo não quer esperar até o meio do ano. No meio do ano, o jogador chegaria em cima da hora do Super Mundial. Lembrando, ele chegaria no começo de junho e já no dia 11 o Flamengo viaja para poder começar aí o Super Mundial. Então o Flamengo tem essa agenda corrida e o jogador assim não conseguiria ter entrosamento a tempo com seus companheiros. Então o que está acontecendo aí? Existe o acerto, isso é oficial. Vene Casagrande trouxe, Paparazzo trouxe, Flazoeiro trouxe, o UOL confirmou, o GE confirmou, o Flamengo e o Jorginho estão acertados. Os dois jogadores, o jogador e o clube estão 100% certos. Não tem mais o que conversar. Agora é só assinar. E o José Boto entrou na parada e mudou o nível, mudou o patamar da conversa aí, né? O Jorginho estava meio que enrolando, coisa e tal. O José Boto foi lá, botou o valor na mesa, o jogador aceitou, teve uma ligação do Felipe Luiz. O jogador agradou do projeto do Flamengo e está fazendo as malas para vir para o Flamengo. Só que tem um detalhe aí, como eu falei, das 3 etapas aí, uma delas tem que ser feita. A que mais agrada é a primeira, a última, a terceira. O Flamengo não gosta nem um pouco porque chegaria em cima da hora. E agora é com o Jorginho. O Jorginho tem que convencer o Arsenal a liberar ele já agora em janeiro, para ele chegar no máximo até o dia 2, que é quando fecha a janela de transferência na Europa. Ou seja, para conseguir a contratação dele, o Flamengo tem pouco tempo, está correndo contra o tempo aí, e será praticamente aos 45 do segundo tempo. Ou seja, Flamengo e Jorginho tem um acerto, o jogador quer vir jogar no Flamengo e agora depende do Jorginho convencer o treinador, o Arteta, que é seu amigo, a convencer a diretoria a liberar agora de graça ou até com um pequeno valor para o nosso Mengão. Essa é a situação aí que está atrapalhando nesse momento.
Mas o Flamengo está no mercado da bola, está atento, o Flamengo quer fazer mais contratações, além do Jorginho, o Flamengo já contratou Juninho, centroavante, Danilo, lateral direito e zagueiro, todos dois já foram anunciados, um apresentado, o outro vai ser apresentado hoje, no jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa. Outro detalhe aí, o Flamengo corre contra o tempo aí, tenta trazer mais um atacante para poder estar tendo mais um jogador na composição de elenco. E nessa meados aí, o Flamengo no mercado da bola estuda outros atacantes, nomes não estão sendo divulgados. O que a gente sabe é que o Flamengo tem negociação com o Internacional que está emperrada, a proposta está na mesa, o Flamengo chegou a colocar 11 milhões de euros, sendo 7 em dinheiro e mais 4 a bater na dívida que o Internacional tem com o Flamengo pelo Thiago Maia. Ou seja, se o Inter tivesse aceitado, essa hora o Vitão já teria sido até anunciado para o Flamengo. Mas está emperrada essa negociação. A outra negociação é com o Jorginho, está em andamento, está avançando, mas falta um detalhe final que pode ser o mais importante. O Arsenal liberar, o mais difícil, tá? É o mais difícil. Mas certo que eles queiram aí algum cascalho, e talvez nem o cascalho seja suficiente, talvez somente no meio do ano. Por quê? Porque ele é um jogador importante, lá está sempre entrando. Na última partida ele atuou como titular e ainda fez gol de pênalti. Então, vocês veem que um jogador que está sendo utilizado, para tirar um jogador que está sendo utilizado de um clube europeu, só se colocar muita grana, tá? E ele está em final de contrato, talvez só esperando mesmo. Mudando aí o segmento da água pro vinho, hoje tem Flamengo, e quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. Hoje, Flamengo e Sampaio Corrêa, jogo que acontece aí às 8h30, no qual o Felipe Luiz vai poupar vários jogadores, entre eles Bruno Henrique, Michael, Arrascaeta, Gerson, Gonçalo Prata, Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, Alexandre e Eric Pulgar serão poupados, ou seja, o time titular que jogou o último jogo será poupado. Então quem que deve estar escalado aí? Provavelmente, né? No gol, Matheus Cunha, na lateral direita, o Varela, na zaga, Cleiton e Iago, na lateral esquerda, Ayrton Lucas, no meio de campo aí, Everton Ribeiro e Alan, mais à frente ali, fazendo a ligação, Carlos Alcaraz, nas pontas aí no ataque, de um lado, deve estar provavelmente, todo mundo acredita que ele vai fazer reestreia hoje, que seria o Cebolinha, Juninho e talvez o Luiz Araújo. Então, é mais ou menos essa provável escalação, muita coisa pode acontecer até lá, que o Felipe Luiz pode mudar de ideia, mas a informação que a gente tem é que ele está focado no jogo de domingo e por isso está concentrando os jogadores para que faça o melhor resultado possível no domingo. Ele quer levantar essa taça, começar o ano levantando a taça. É muito importante, Felipe Luiz e o time sabem disso e o foco é domingo. E ainda tem as revanches, né? Que é um clássico. Ano passado o Botafogo ganhou 2 partidas do Flamengo, ficou feio, o Flamengo não gostou de perder essas 2 partidas e agora o Flamengo quer reverter essa situação aí, ganhando novamente. Isso é no domingo, né? Já hoje, aí, contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo também pretende a vitória para poder estar voltando para a terceira posição, aí, já que caiu para a sexta, depois que o Botafogo e o Vasco venceram, subiram aí um pouco na tabela, o Flamengo está um pouco abaixo. Então o Flamengo atento e querendo a taça da Supercopa, a Copa chamada Copa do Rei, em homenagem ao Pelé, que foi um dos grandes jogadores brasileiros. Então, hoje a chapa vai esquentar. E qual que deve ser o placar, hein? Eu acredito que o Flamengo vai meter 3-0, mesmo com o time alternativo. E você, qual é o seu placar? Põe fé? Comenta aí. Então, meus amigos, a situação é essa. Eu comecei o vídeo aí falando que o Flamengo tinha feito, era um absurdo que ele fez com nossos torcedores, né? E, de fato, é um absurdo muito grande. O que o Flamengo fez? O Flamengo empresta o Carlinhos por Vitória. Isso é uma coisa que tinha que ser feita realmente. Com uma cláusula aí que no final do contrato vai ser vendido ao Vitória por 5 milhões de reais. Beleza, isso realmente tinha que acontecer, nota 10. Mas o que ninguém está gostando é que o Flamengo e o Vitória correm o risco de se enfrentar no Brasileirão, na Copa do Brasil, e o Vitória poderia escalar o Carlinhos contra o Flamengo. Só que o Flamengo fez algo que não dá para entender. Colocou uma cláusula que caso o Vitória queira usar o Carlinhos contra o Flamengo, o Vitória tem que pagar 1 milhão de reais para poder estar utilizando. Meus amigos, vocês já perceberam o absurdo? Se o Carlinhos fosse escalado contra o Flamengo, seria um reforço para o Flamengo e não
pro Vitória. Só que a diretoria fez esse favor aí de colocar essa cláusula e atrapalhar aí, tirando assim um reforço que seria pro Flamengo e jogaria no adversário. Então o Carlinhos deveria ser liberado para jogar todos os jogos contra o Flamengo, para poder estar ajudando o Flamengo. Porque o Carlinhos é um jogador muito esforçado, tem uma história de vida dramática, mas como jogador ele é muito baixo nível. Então tenho certeza que o Flamengo mandou mal nisso aí. E outro mal que o Flamengo está mandando é colocar o Alan como titular hoje, né? Porque o Alan é reforço para o outro time, ou seja, o Sampaio Corrêa, sem fazer nada, já ganha um reforço. Então, são jogadores que quando jogam, eles reforçam o adversário. Seria o caso do Carlinhos no Vitória, e é o caso hoje do Alan jogando contra o Sampaio Corrêa. Então, tem esses detalhes aí. Lembrando, não vale a pena frisar isso aí. Flamengo e Sampaio Corrêa hoje, uma hora antes, terá a apresentação do Danilo, ou seja, vai ter show antes do jogo e show depois, show durante o jogo. O Flamengo tem que ganhar, fazer bonito. Lembrando, é a reabertura do Maracanã, é um momento histórico, pois o Maracanã teve fechado aí há quase 2 meses para recuperação do gramado, vai reabrir agora com o jogo já do Flamengo, então é um momento histórico, um momento importantíssimo, e o Danilo sendo apresentado, então isso vai ficar para a história. Já foram mais de 60 mil ingressos vendidos. O Flamengo vai ter aí uma plateia e tanto para poder dar o seu show e tem que agradar essa torcida que está apoiando. Então o Flamengo hoje tem que ganhar. É time alternativo? É, mas é um time muito forte. Jogadores desse nível que estão no Flamengo, tirando o Alan, o Sampaio Corrêa não tem nenhum. Olha só. Para falar a verdade, até o Alan tem um nível alto para Sampaio Corrêa. O Alan jogou muito ali no Atlético, né, no Galo, mas no Flamengo não conseguiu ter a mesma performance. Pode ser que ele comece a jogar daqui para frente, porque o Érico Pulgar também foi assim. O Cebolinha foi assim. Vários jogadores que passaram e estão no Flamengo foram assim. Tiveram um péssimo momento, depois de um ano e pouco, conseguiram ter uma performance e viraram titular. Mostraram bastante futebol. O caso do Wesley. O Wesley até outubro do ano passado, ninguém queria ver ele jogando no Flamengo. Agora todo mundo está com medo que ele saia. Se ele sair agora, vai deixar aí uma preocupação muito grande para a torcida. Mas não deve sair, só deve sair no meio do ano. Então o Flamengo está com seu time alternativo, mas mesmo sendo o time alternativo, ainda é muito mais forte que o Sampaio Corrêa. É isso aí, meus amigos. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Tamo junto.